Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, para a nossa segunda edição aqui do Plantão Glorioso, para a gente trazer notícia dos reforços do Botafogo dessa janela extra do Super Mundial, da Copa do Mundo de Clubes. E aí, Botafogo já encerrou hoje, fecha o dia, né? Já tá todo mundo regularizado. Como é que vem esse time para a disputa do torneio que começa esse final de semana? A gente vai trazer aqui quem já tá lá nos Estados Unidos, quem já deve estar chegando amanhã. A gente dá um panorama de como tá esse time do Botafogo, quem deve ser os primeiros titulares aí para a partida contra o Seattle Sounders também, né? Enfim, falar também dessa joia do Botafogo que teve um contrato assinado hoje com o clube até 2028 e com a multa quase na casa dos 450 milhões de reais. Quem é essa joia do Botafogo com essa multa gigantesca? Além disso, tem meu amigo Guilherme Cardoso trazendo para vocês aqui mais um episódio da série Botafogo Internacional. Isso tudo, claro, depois da vinheta. Somos mais de 132 mil inscritos aqui no YouTube. O canal Gigante Glorioso agradece muito a todos vocês. Claro, deixa aquele like, fortalece aqui o canal, compartilha onde você fala de Botafogo e também segue a gente nas outras redes sociais, que juntando as redes sociais aqui já somos mais de 200 mil. Isso aí, juntando YouTube, Instagram, a galera toda chegando junto, mais de 200 mil botafoguenses aqui junto com a gente, acompanhando as notícias diariamente, beleza? Bom, vamos lá. Próximo domingo tem a estreia do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes, diante do Seattle Sounders, lá no estádio Lumen Field, né, a casa do próprio Seattle Sounders, às 11 horas da noite. Jogo em tarde, né, 11 horas da noite, mas aquilo é um evento especial. Claramente a gente vai estar acompanhando aqui de perto. Mas, e aí, hoje finaliza a janela extra do Super Mundial e o Botafogo já basicamente já regularizou todos os seus reforços, né? São eles o Caio Fernando, que apesar do Botafogo ter divulgado hoje, nós aqui no canal Gigante Glorioso, eu falei na sexta-feira passada, que foi quando saiu no bid, de fato, no dia 6, né? Só que o Botafogo acabou divulgando hoje, mas lá no bid da CBF tá lá, registrado no dia 6 de junho. E aí, depois, tivemos aí o Arthur Cabral, tivemos também o Montoro, tivemos hoje o Christian Lohr, né, o goleiro, e, além de tudo, o Joaquim Correia, né? O Joaquim Correia, que também foi regularizado. Então tá todo mundo que foi anunciado já regularizado, já saiu no bid, já tá todo mundo apto a jogar. E aí quem é que falta chegar lá? Hoje, obviamente, o Savarino joga, né? Talvez, né? A gente não sabe ainda, mas tudo indica que jogue hoje pela seleção venezuelana e aí partiria para os Estados Unidos, chegaria junto com o próprio Joaquim Correia, que também teve no Rio para fazer os exames, já foi anunciado, já saiu no bid, como eu falei, e aí ambos chegariam amanhã nos Estados Unidos, amanhã, quarta-feira, no caso, para se juntar ao restante do elenco. Arthur Cabral já está lá com o elenco do Botafogo. Hoje, inclusive, parte do elenco participou ali de uma ação que vai ser parte de uma série de ações que o Botafogo está planejando para acontecer nesse período nos Estados Unidos. Hoje foi a vez lá de uma ação do projeto social em Venice Beach, né, nesse primeiro dia da equipe lá em Los Angeles. E aí os atletas participaram desse movimento, né, que tem o intuito aí de você trazer mais o futebol para perto dessas regiões onde tem, claro, a predominância ali muito mais do basquete e do beisebol. E o projeto tem essa ideia de tentar formar jovens talentos aí para o futebol internacional. Enfim, o Botafogo participando dessa ação, como eu falei, primeira ação de várias outras que a gente vai estar acompanhando aqui durante esse período no Super Mundial de Clubes. E aí, como eu falei no início do vídeo, para essa janela extra, todos esses jogadores já estão regularizados, já podem atuar com a camisa do Botafogo. E aí resta aquela dúvida, né? Será que já começam como titulares e alguns já devem começar como titulares? Eu acredito que, diante do Seattle, o Renato Paiva vai começar com o time titular de uma maneira que a gente já está mais acostumado a ver. Talvez até com o próprio Cuiabano ali fazendo a ponta esquerda, né? Um time que já está um pouco mais azeitado, digamos assim. É claro que a gente quer ver os reforços atuando, quer ver a capacidade técnica deles, mas eu acho que a questão do entrosamento vai acabar pesando para essa decisão do Renato Paiva de já colocar esses atletas num jogo de estreia do Super Mundial de Clubes. Então a gente deve ver o time ali. Aí, por exemplo, na defesa, né, como até foi um debate que tivemos na live aqui, por conta da recuperação ainda demorada do Bastos, a gente deve vir ainda com o Jair e com o Alexander Barbosa. Apesar das boas partidas do David Ricardo ali, o Barbosa deve ser o titular, com o Alex Telles e o Vitinho, né? E no meio campo, Marlon Freitas e Gregor, não tenho muito o que falar. E aí, na frente, aquele quadrado, né, que seria ali com o Savarino, o Arthur, né, do lado direito, na frente o Igor Jesus e com o Cuiabano aí fazendo a ponta esquerda. E a gente tem as opções ali, né? A gente tem aí o Matheus Martins, ainda tem o Santi Rodrigues, fora os reforços que eu citei, ainda tem outros jogadores no elenco que podem ser opções aí
para o Renato Paiva. Mas eu creio que nessa partida contra o Seattle Sounders, até lá, acho que o Botafogo realmente deve se manter um pouco mais conservador em relação às suas escolhas, né? O próprio Renato Paiva. E aí depois, no decorrer, um pouco mais de treinamento, um pouco mais de entrosamento, né? O próprio Joaquim nem chegou ainda, nem se juntou aos outros atletas do Botafogo. Então, isso é uma questão de tempo ainda, né? Claro, o reforço para a temporada vai ser excelente a gente contar com esses jogadores, mas para o Super Mundial, acredito que de início a gente ainda vá com um time que já está mais acostumado a jogar junto. Vamos ver isso no domingo, a gente vai ter a certeza, mas creio que a gente vá por esse caminho, né? Quero saber a sua opinião a respeito dessa escalação. E aí, o que o Renato Paiva deve fazer já para o domingo? Tá todo mundo à disposição, mas quem é que deve ir a campo nessa partida, pelo menos a partida inicial aí contra o Seattle Sounders, né? Os 11 iniciais, deixa a opinião de vocês, eu quero saber o que vocês pensam também aqui nos comentários, beleza? Bom, vamos lá, e hoje o Botafogo divulgou aqui a assinatura de contrato com uma joia que a gente já falou outras vezes aqui, que é o Juninho, do Sub-17. O Juninho é um jogador muito promissor, né? É daqueles jogadores que a gente precisa ficar de olho. Por que eu estou trazendo aqui? Porque o que chama atenção, além do próprio futebol do Juninho, que é um atleta que vem marcando gols, para você ter uma ideia, né? Chegou aqui em 2023, nessa temporada atual, além de ser um cara super habilidoso aqui, ele já é atacante e já tem 10 gols em 11 jogos. E aí, a multa rescisória para tirar o Juninho vai ser nada mais, nada menos que aproximadamente 70 milhões de euros, o que dá aí quase 450 milhões de reais. Então o Botafogo vê no Juninho um grande potencial e é aquela típica frase do olho nele, né? Juninho realmente é um nome aí que vem despontando, vem chamando a atenção e aí com uma multa rescisória desse tamanho também não é para menos, né? É de se chamar realmente muita atenção, a gente fica de olho na joia. O contrato do Juninho assinado hoje vai até no dia 30 de maio de 2028 e vamos ver aí o desenvolvimento do Juninho. A gente espera que realmente dê muito certo, que seja aquele grande nome que a gente espera há tanto tempo, né, revelar nas bases do Botafogo um nome dessa magnitude, e esperamos que o Juninho seja esse cara, mas claro, toda a paciência com o moleque que está no começo de sua carreira, mas carregando já uma multa rescisória pesadíssima, que espero que seja realmente de acordo com o seu talento, que já vem mostrando nesses últimos tempos. Bom, vamos lá, agora vamos para mais um episódio da série com meu amigo Guilherme Cardoso, falando dessa trajetória internacional do Botafogo. Que história você conta hoje, Guilherme? É contigo. Chegou a hora da série Botafogo Internacional, onde você fica sabendo de torneios, copas, campeonatos mundiais, intercontinentais que o Botafogo disputou, os mais importantes. Ontem falamos sobre o torneio de Paris, 1963, e nós vamos continuar na década de 60, porque foi a década de ouro do futebol brasileiro e do Botafogo. Botafogo que ganhou quase tudo na década de 60, e muita gente se pergunta, por que não ganhou a Libertadores, né? Vale lembrar que o Botafogo foi campeão brasileiro em 1968, disputaria, assim, a Libertadores de 1969, mas como a CBD é que enviava uma lista com os nomes dos clubes que disputariam a Libertadores da América para a Conmebol, para a entidade que organizava o campeonato, a CBD não quis participar e os clubes também não quiseram participar do torneio devido à falta de incentivos financeiros. Era muito, muito mais vantajoso você participar de campeonatos mundiais organizados por federações e às vezes até pelos próprios clubes, né? Bom, uma dessas copas que era muito rentável, pagava muito bem, era uma Copa organizada por grandes empresas da América do Sul, especialmente grandes empresas da Venezuela, na década de 50 e na década de 60. Estou falando da pequena Copa do Mundo, ou pequena Taça do Mundo, e alguns periódicos chamavam de Mundialito. Pois é, um torneio que começou a ser disputado em 1952, com grande apelo, e o campeão da primeira edição da pequena Copa do Mundo foi o Real Madrid. Inclusive, na sua galeria, o Real Madrid estampa esse torneio de 1952 como um torneio mundial. Está lá na galeria, quem já visitou a sala de troféus no Museu do Real Madrid, consta lá 1952. O Real Madrid também seria campeão em 1956. Mas em 52, a curiosidade é que a equipe espanhola foi campeã em cima do Botafogo.
É isso mesmo. Botafogo e Real Madrid fizeram o último jogo valendo esse campeonato. Vale lembrar que nesse ano de 1952, quem disputou o campeonato, a pequena Copa do Mundo, foram Real Madrid, Botafogo, o Milionários da Colômbia, que era uma grande equipe na época, e o La Salle, convidado da Venezuela. Com o passar do tempo, as equipes venezuelanas não foram mais convidadas. Logo no ano seguinte, essa história de convidados já acabou, né? Em 1953, o Milionários foi campeão em um torneio que contou com o Espanhol, rival do Barcelona, o Rapid Viena, o River Plate da Argentina e o próprio Milionários. Em 56, por exemplo, o Real Madrid volta a ser campeão, como eu falei no início, num torneio que foi disputado pelo Real, pelo Vasco da Gama, que era uma potência nos anos 50, o Porto e Roma. 57 é um ano que o Botafogo volta à final da pequena Copa do Mundo. Mas, infelizmente, perde mais uma vez. Já havia perdido para o Real Madrid em 52, perde para o Barcelona dessa vez em 1957, num torneio que contou com o Sevilha, da Espanha, e o Nacional do Uruguai. 10 anos depois, o Botafogo se vingaria do Barcelona no torneio que foi iniciado em 1966, porque Botafogo e Santos disputaram a vaga para, em 1967, fazer parte da pequena Copa do Mundo, torneio triangular de Caracas. O Peñarol, campeão da Libertadores e campeão do Intercontinental, era uma das equipes que participaria dessa pequena Copa do Mundo. E o Barcelona, o campeão da UEFA, também seria a equipe a participar desse torneio. Botafogo e Santos, em 1966, disputaram a vaga de 1967. O Botafogo venceu os 2 jogos. O Botafogo venceu o Pelé de Santos, Coutinho, Pepe, as 2 partidas e assim garantiu a sua participação em 1967, que começaria com um empate diante do Peñarol em 0-0. Então, nesse triangular, todas as equipes obviamente jogavam entre si, quem pontuasse mais seria a campeã. O Botafogo empata com o Peñarol, vê o Barcelona vencer o Peñarol por 1-0, e aí Botafogo e Barcelona, o último jogo, decidiriam quem seria o campeão da pequena Copa do Mundo, ou triangular de Caracas. Bom, foi um jogo sensacional. Quem esteve lá, inclusive você pode saber tudo sobre essa partida aqui mesmo no canal Gigante Glorioso. Eu vou deixar os links, né? Nós temos 3 vídeos muito especiais sobre o Mundialito de 67, 68 e 70 vencidos pelo Botafogo. Vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Mas quem esteve lá, os próprios jogadores, Carlos Roberto, o atacante Humberto, Jairzinho não estava nessa edição, estava machucado, mas também relata, o próprio Gerson, Canhotinha de Ouro, que foi um jogo em que o Barcelona tinha se reforçado, né? O Silva, o atacante ex-Flamengo, Silva ou Batuta, os mais antigos vão lembrar, ele estava no Barcelona nessa época. De certa forma, o Barcelona era visto como favorito. Não sei por quê, porque essa geração dos anos 60 do Botafogo era simplesmente fantástica. O Botafogo simplesmente abriu 3-0. Abriu 3-0. Primeiro gol marcado pelo Ayrton, e aí sim, o Ayrton, beleza, né? Não o Ayrton Povil, que eu mencionei lá em 1963, lá no torneio de Paris, né? Aquele era outro Ayrton. Esse sim, o Ayrton, beleza, fez o primeiro gol do Botafogo. Depois o Gerson faz um gol de bicicleta, 2-0 Botafogo. E o Paulo César Caju, vai fechar o 3-0 Botafogo. Inimaginável. Galera assim, estarrecida, indo à loucura. Botafogo botando na roda o Barcelona. E aí nos minutos finais, aquela coisa, né, bem dramática, porque senão não é Botafogo, né? Mesmo nos anos 60 tinha drama. O Silva diminui, 3-1, e no finalzinho do jogo o Silva faz mais um, ainda bem que não deu tempo nem para pressão, porque o árbitro encerrou a partida e o Botafogo venceu o Barcelona por 3-2. No ano seguinte, como campeão, o Botafogo volta a disputar. E esse era um torneio, né, que nessa época era muito comum seleções e times se enfrentarem. Por exemplo, pouca gente sabe, mas nos amistosos de preparação da seleção brasileira de 70 para jogar a Copa, o Brasil enfrentou o Bangu. Você sabia disso?
e achou que foi goleada? Não, errou. E errou feio. 1-1. Brasil e Bangu empataram no amistoso em 1-1. Era muito comum seleções enfrentarem clubes. Isso até 20, 30 anos. Em 1995, há 30 anos, o Brasil, por exemplo, enfrentou o time do Valência. Você se lembra? Você, claro que se lembra, porque o Túlio fez 3 gols, né? O Brasil venceu por 4-2 o time do Valência. Era muito comum. E a seleção argentina foi convidada para participar desse torneio em 1968. Bem, o Botafogo enfrenta a seleção da Argentina. Quem estava lá, o Carlos Roberto, me contou que a pancada comeu. O Humberto levou uma cotovelada e era reserva. Ele falou que Perfumo deu uma cotovelada, um soco na cara dele. Não sei se foi uma cotovelada, um soco. Então eu sei que até hoje o Humberto tem a cicatriz. E o Botafogo venceu aquele jogo por 1-0, gol do Jairzinho. Benfica e Botafogo, então, se encontrariam para saber quem seria o campeão daquela edição da pequena Copa do Mundo. Um grande jogo, o Botafogo vence por 2-0, Lula e Roberto, Roberto Miranda, nosso matador, nosso artilheiro. Roberto faz o gol, o Botafogo vence por 2-0 e se sagra bicampeão desse torneio conhecido como Pequena Copa do Mundo. 1970, Botafogo também vai participar desse torneio e na final vai enfrentar o Spartak Trnava da Tchecoslováquia, que era uma equipe. Hoje a gente vê a República Tcheca, a Eslováquia, né? A Tchecoslováquia foi dividida. A gente vê a República Tcheca, às vezes com futebol melhor, às vezes a Eslováquia, mas a Tchecoslováquia era, assim como a Iugoslávia, uma escola futebolística muito respeitada, né? E aí, Botafogo pegou a União Soviética, seleção convidada também para esse confronto, para esse torneio, e pegou o Spartak Trnava da Tchecoslováquia. Os tchecos saíram na frente e o Botafogo virou o jogo, o último gol sendo marcado pelo Humberto. O Humberto, que foi atacante do Botafogo por tanto tempo, reserva às vezes do Paulo César Caju, difícil, né? Ser reserva do Paulo César, complicado, mas nesse jogo contra o Spartak Trnava, o Humberto estava em campo e fez um dos gols da vitória do Botafogo por 2-1. O Botafogo se sagrou tricampeão desse torneio que é chamado de Pequena Copa do Mundo. E eu vou citar aqui, mencionar o curador do Museu do Botafogo, né, o antigo Museu do Botafogo, a Sala de Troféus do Botafogo, Luiz Felipe Carneiro, que foi quem confeccionou, né, mandou confeccionar réplicas dessas 3 taças que para muita gente são torneios mundiais para o Botafogo. Se a Copa Toyota, por muitos, é considerada um torneio de âmbito mundial, se a Copa Rio também é considerada por muitos um torneio de âmbito mundial, a pequena Copa do Mundo, o Real Madrid estampa na sua galeria como um torneio mundial. O Botafogo ainda não trata esse torneio como mundial na era SAF, mas na pré-SAF está lá no site do Botafogo, campeão do mundo, Copa do Mundo de Caracas, 67, 68 e 70. História a gente não discute, a gente traz. O futuro, a gente pode ter novas conquistas, a FIFA reconhece, a FIFA não reconhece. Isso não entra em discussão, porque os títulos conquistados, a história contada, a história vivida, só quem viveu sabe a emoção. É como se eu dissesse aqui, o Botafogo foi campeão carioca em 62, carioquinha. Mas o carioca valia muito mais do que qualquer outro torneio. Então a gente precisa olhar os fatos também com os olhos do passado para entender a grandiosidade de tudo isso. Mais uma vez, quer saber mais sobre esses torneios? Recomendo muito o link dos 3 vídeos aqui na descrição desse vídeo de hoje, tá certo? Fico por aqui, beijo grande, saudações alvinegras, fui!